O governo continua, isso acho que é importante, né? É o principal foco, a principal perspectiva institucional das matérias. Tem o governo na linha de frente, subiu de quase 1/4 para quase 1/3 das matérias, depois setor privado, instituições de ensino e pesquisa, organismos internacionais, sociedade civil e por aí vai. Mas é o governo que está na linha de frente dessa agenda e a gente acredita que assim deve ser, não eliminando os outros atores do debate, mas sem dúvida há uma grande responsabilidade nesse momento de definição de políticas, de definição dos parâmetros de como o país vai enfrentar o tema. Isso está nas mãos do governo federal. Próximo, por favor. Então, quando as notícias têm foco no governo, é a União que vem na linha de frente, depois os estados ou aqui o DF e finalmente os municípios, ou seja, as políticas ali de base ainda são pouco contempladas. E para finalizar, próximo, se menciona políticas públicas, ainda é pouco. Próximo, orçamento, menos ainda. Então existe, a gente acredita, um espaço interessante aí de investigação. E próximo, e legislação, aí sim, né? Como havia comentado antes, a referência se discute usando comparações no plano internacional, discutindo também a legislação brasileira, há um avanço bastante interessante. Próximo. Então, fontes ouvidas. Você vê que ainda, isto não é necessariamente negativo, mas são os especialistas na área, os técnicos na área, os cientistas que estão na linha de frente. Depois os poderes públicos, o que faz uma relação com o fato do foco governamental estar mais privilegiado. E aí vem organismos internacionais, as empresas não estatais, sociedade civil, aí já como os atores que estão sendo consultados pelas redações na cobertura do tema. Muito bem. Eu encerro aqui. Eu tenho aqui algumas visões rápidas do site que a gente desenvolveu de apoio à imprensa, mas eu penso em mostrar isso depois. Eu acho que a gente pode, nesse momento, passar para o professor Viola a palavra e em algum momento depois do intervalo a gente dá uma passeadinha rápida, 2 minutos, nesse site que foi desenvolvido exatamente para apoiar o trabalho da imprensa em relação ao tema mudanças climáticas. Eu acho que faz sentido a gente ter agora um pouquinho de insumo no sentido técnico em relação à agenda mudanças climáticas para que depois possamos debater. Eu passo a palavra aqui para o professor Eduardo Viola para que a gente possa então iniciar a apresentação dessas falas de insumo para o debate. Bom, muito obrigado, Vivarta, obrigado pelo convite, é uma temática tão importante. Tem que ser bem rápido, provavelmente vou simplificar algumas coisas, minha visão é bastante crítica sobre o modo que a mídia brasileira aborda a mudança climática, mas pode parecer mais crítica do que é porque pela compactação do tempo. Tá? O primeiro ponto que eu queria destacar é que a questão da mudança climática é uma questão muito difícil, é um desafio provavelmente o maior, digamos, é uma questão que se tornou central agora no mundo, para a mídia mundial, não é apenas uma questão da mídia brasileira, é difícil lidar, uma das questões que dificultou muito lidar com isto durante os últimos 20 anos, não tanto recentemente, é o fato de que havia 20 anos atrás uma proporção significativa da comunidade dos climatólogos que eram céticos respeito do caráter antropogênico da mudança climática, digamos, tá? E que, bom, essa comunidade foi se reduzindo, hoje é muito minoritária, não chega a 1% dos climatólogos do mundo, embora tenha ainda alguns nomes expressivos, mas a tradição da mídia é sempre ouvir os dois lados.
tá? E esse ouvir os dois lados era algo muito relevante faz 15 anos, por exemplo, quando ainda 40% dos climatólogos duvidavam sobre o caráter antropogênico da mudança climática. Agora, em 2009, onde 1% ainda continuaram ouvindo os dois lados, isso cria um problema de desproporção na cobertura. Tá? Isso já cria todo esse é um primeiro problema que vale para a mídia mundial, não é? Isso é mais, inclusive, vale mais ainda para a mídia americana. Bem, eu tenho uma série de pontos assim, que eu gostaria de trazer. O primeiro dos quais é como no período 2007-2008 a questão da mudança climática chegou ao centro do sistema internacional, da economia internacional, da política internacional. Não estava até 2007-2008, eu não posso entrar agora porque entrou justo em 2007 e 2008 no centro do sistema internacional, e isso se acentua em 2009, e sem dúvida uma razão decisiva disso é a presença de Obama como presidente dos Estados Unidos, a mudança de opinião majoritária nos Estados Unidos e nas elites americanas. Mas o importante é que isso tem gerado uma mudança importante da cobertura mundial no sentido de saída da mudança climática das editorias especiais e de ciência para entrar diretamente no centro das editorias dos jornais de política e economia, tá? E isso ainda não se refletiu na mídia brasileira, ou raramente, obviamente que estou falando genericamente, há algumas exceções a isto, determinado tipo de programas específicos, mas não posso entrar em detalhes sobre isso. O que é interessante é como eu aponto para uma questão muito importante, a questão da captura da questão em termos do título da questão. Nós ainda continuamos falando basicamente de mudanças climáticas ou aquecimento global. Pouco se fala no Brasil, nos titulares ainda, de outros conceitos que agora já são chaves e que já entraram no centro da mídia internacional, como economia de baixo carbono, transição para uma economia de baixo carbono e crescimento de baixo carbono. Estas são coisas que ainda entram na margem da cobertura. Você raramente vai encontrar um titular, entrar no título da matéria, falar nestes termos. Ainda você continua falando de mudança climática e aquecimento global. Isso é uma defasagem que tem várias explicações, obviamente, eu não posso entrar, mas eu queria dizer, esta é uma primeira reflexão que é crítica, mas é uma constatação da realidade, tá?